Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Delcio Barbosa e falo aqui da cidade de Porto Alegre. Hoje, mais uma vez, pela graça de Deus, eu quero falar sobre o Evangelho. Hoje eu quero falar sobre o livro de João, no capítulo 9, dos versículos 1 ao 3. Diz assim: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então, no último vídeo eu falei sobre Salmos 23. Davi era um jovem pastor, mas recebeu o coração de Deus. Ele, embora fosse o mais jovem, o mais fraco da sua família, né, ele era um jovem e tinha muitos desejos, ele tinha um conflito no coração por causa desses desejos, mas ele decidiu seu coração testemunhando, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então ali ele lutou contra os seus pensamentos, né? E esse coração de Deus acabou vencendo os seus pensamentos, né? Ele, para ele, por causa da graça de Deus, não faltava nada na sua vida. E ele também testemunhou que bondade e misericórdia certamente me seguirão, né, por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então Davi, assim como Abraão tinha recebido a promessa, né, de Deus, de que o Cristo haveria de cumprir toda a justiça. Davi, ele, assim como nós hoje em dia, ele não viu Jesus Cristo morrer na cruz pelos pecados, mas ele já acreditava em Jesus Cristo. Ele já acreditava que o Cristo viria para cumprir toda a justiça e assim justificar todos que creem no nome de Jesus Cristo. Então, Davi também sabia da sua condição diante de Deus, né? Que ele não podia se justificar, então ele dependia da graça de Deus, da bondade e da misericórdia de Deus. Por isso também ele pôde testemunhar, né? Que pela graça de Deus ele habitaria na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Hoje, eu li aqui o capítulo 9 de João, onde Jesus Cristo se encontra com um cego de nascença. Os discípulos perguntaram, né, para ele se ele pecou ou os pais pecaram para que ele nascesse cego. Jesus Cristo disse que não, que foi para se manifestem nele as obras de Deus. Então Deus, ele criou o homem para manifestar as obras de Deus. Enquanto Adão esteve com Deus no Éden, ele manifestou as obras de Deus. Isso nós podemos ler em Gênesis capítulo 2, né, quando, né, Adão estava ali com Deus, ele manifestou as obras de Deus. Mas no capítulo 3 de Gênesis, né, Satanás, ele coloca um pensamento correto no homem, né? Pensar, sereis iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. E o homem, aceitando esse pensamento, cobiçou e acabou, né, provando do conhecimento do bem e do mal. Nesse momento, em Gênesis 3, né, aqui no versículo, vamos ver aqui, no versículo 7, Gênesis 3, versículo 7 diz assim: Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas e figueira e fizeram cintas para si. Então, a partir desse momento, quando o pecado entrou no coração do homem, ele passou a julgar pelo conhecimento do bem e do mal, ele passou a julgar por si mesmo, né? A partir desse momento, o homem, ele só leva em consideração
a sua carne, né, o seu pensamento, a sua justiça, e ele passa a ver somente com os olhos da carne. Ele não consegue mais ver com os olhos do coração, ele não consegue mais ver com os olhos de Deus, né? E a Bíblia, ela fala sobre o mundo do coração, um mundo em que Deus vai conduzindo o homem através do coração, né? E a partir do momento em que o homem ele começa a olhar com os olhos da carne, ele começa a julgar, ver o que é bom para si, para a sua carne. Então, se ele tem fome, ele só pensa em comer; se ele tem sede, só pensa em beber, né? E se ele se viu nu como Adão, ele acha errado, né? Então, a partir desse momento, ele passa a decidir todas as coisas de acordo com a sua própria justiça. Então, ele acredita que tem bondade, ele acredita que pode fazer o bem. Porém, né, todas essas coisas diante de Deus são pecado, na realidade, né? E Deus, ele não vai permitir que o homem, né, fique diante de Deus com esse coração, com esses pensamentos, né? E no livro de Romanos, no capítulo 5, aqui veio no Romanos 5, versículo 18, diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então aqui está falando justamente do pecado de Adão. Ele aceitou um pensamento, né? Na verdade, Eva, né, ela foi enganada, ela aceitou um pensamento, e Adão, né, para não deixar a Eva sozinha, ele também acabou cometendo o pecado, né? Mas todo o pecado caiu sobre Adão, né? Como nós vemos no livro de Romanos, no capítulo 5. Mas aqui também diz que, né, assim também por um só ato de justiça, né? Então está falando do ato de Jesus Cristo. Amém? Então Jesus Cristo, ele veio para fazer justiça. Então havia ali uma injustiça que foi totalmente corrigida pela obra de Cristo. Jesus Cristo veio, né, e cumpriu toda a justiça. E aí diz: veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, né, ou seja, Jesus Cristo justificou todos os homens daquele ato de Adão, certo? Então, aquela semente, né, que gera aquela árvore que dá aquele fruto, né, na verdade, foi totalmente né, anulado pelo ato de justiça de Jesus Cristo, né? Aquela semente que entrou no coração, aquele pecado que entrou no coração, que gera, porque geralmente as pessoas acreditam que, né, o que é pecado são as nossas obras, mas na realidade as nossas obras são fruto do pecado, né? Então, ali nos mandamentos onde diz: não adulterarás, não matarás, não cobiçarás, não roubarás, então todas essas coisas são fruto do pecado, e não o pecado em si. O pecado em si foi, né, Adão ter ele aceitado um pensamento, né, de Satanás, e com isso ele não acreditou na palavra de Deus, que dizia que não era para provar do fruto do conhecimento que ele morreria. Então ali a morte entrou, o pecado entrou no homem. Então o pecado, ele não tem origem no homem, ele entrou no homem. Por isso que Jesus Cristo podia dizer, né, assim: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Certo?
Porque o pecado ele não tem origem no homem, o pecado ele entrou no homem, né? E então, a partir desse momento, o homem, quando segue, né, esse pensamento, essa justiça, ele não tem o mesmo coração de Deus. Então, Deus enviou Jesus Cristo para que cumprisse toda a justiça. E o coração de Deus, ele é claro na Bíblia, né? Como está escrito em Hebreus, no capítulo 10. Em Hebreus 10 diz assim, no versículo 26, Hebreus 10, no versículo 16, está escrito assim: Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então, aqui está falando sobre o coração de Deus, né, a respeito da justiça e da remissão dos pecados, né? Porque a remissão dos pecados por parte de Jesus Cristo é a justiça que Deus preparou para o homem. É a mesma justiça que Abraão acreditava, é a mesma justiça que Davi acreditava, e nos dias de hoje é a mesma justiça que nós acreditamos, certo? Que nós devemos acreditar, né? Que Deus, ele preparou tudo isso para que nós fôssemos justificados do pecado, de todo o pecado, da semente do pecado que foi plantada por Satanás no coração de Adão e que nasceu em todos os homens a partir de então, certo? A partir daquele momento que Adão pecou, todos os homens pecaram, né? E o pecado ele acabou entrando em todos os homens, mas Jesus Cristo ele veio e cumpriu toda a justiça, né? E ele nos justificou. Então, a partir do momento que Jesus Cristo nos justificou, a partir do momento que Deus prometeu, que Deus fez a promessa, então, a partir desse momento, nós somos justos. Amém? A partir do momento que nós acreditamos como Abraão acreditou, como Davi acreditou, como tantos outros, José também acreditou, né, na promessa. Por isso eles eram justos, por isso eles eram utilizados por Deus, eles viviam diante de Deus. Então, a partir do momento que o homem ele passa a enxergar com os olhos de Deus, ele passa a ver a justiça de Deus. Ele esquece a sua justiça, ele rejeita a sua justiça. Ele olha para a justiça de Deus, a justiça de Deus mediante o Cristo, que no caso de Davi viria e que no nosso caso ele já veio, né? Ele já cumpriu toda a justiça, então nós somos justos, né? E Deus disse que não se lembra dos nossos pecados, ou seja, ele não leva em conta as nossas obras, ele leva em conta apenas a obra de Jesus Cristo. Então isso significa que nesse tempo nós não temos pecado, porque essa palavra entrando no nosso coração, nós passamos a ter comunhão com a luz, né, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa palavra, Jesus Cristo é essa luz dentro do nosso coração. Nós passamos a ver com os olhos do coração e passamos a ver a justiça de Deus. E a justiça de Deus, né, o Espírito de Deus, ele separa dentro do nosso coração o que é a palavra de Deus e o que é, né, os nossos pensamentos. Por mais que nós tenhamos pensamentos corretos e queremos fazer coisas corretas, muito certas, né? Isso não tem nada a ver com a justiça de Deus, não tem nada a ver com a justiça de Jesus Cristo. Amém? Por isso que os escribas e fariseus naquele tempo, eles eram pessoas muito corretas, eles eram pessoas muito fiéis e pessoas muito dedicadas ao templo e a Deus,
Porém, eles não acreditavam nessa justiça. Eles queriam cumprir os mandamentos e a lei, e eles estavam seguindo o seu pensamento correto, né? E eles não podiam aceitar a justiça de Deus justamente por isso, porque eles tinham pensamentos muito corretos e eles eram vistos como pessoas certas, como pessoas exemplares, corretíssimas. Então, quando Jesus Cristo pregou para eles, realmente eles estavam cegos para a justiça de Deus. Amém? Mas, como eles tinham muito, mas como esse cego de nascença, ele era uma pessoa que dependia apenas do favor, ele pôde aceitar a palavra de Jesus Cristo, que disse para ele: vai e lava-te no tanque de Betesda, né? Vai lá, aliás, no tanque de Siloé, no tanque de Siloé. Ele se lavou no tanque de Siloé e voltou vendo. Então ele depois ele pôde ver ao Cristo e acreditou em Jesus Cristo. E ele foi justificado pela fé. Amém? Não pelas obras. Porque todos foram justificados pela fé. Amém? Então, hoje eu falo até aqui e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um curtir no vídeo, compartilha com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas. Escreve aqui nos comentários o que você pensa desse capítulo 9, ou o que você pensa de Gênesis no capítulo 3. Deixe uma pergunta e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais.